Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre eletroquímica e pilhas, ok? O que são pilhas? Pilha é um dispositivo que fornece corrente elétrica por meio de reação química de oxirredução. Então, observe aqui. Nesse primeiro slide, nós temos aqui energia química transformando-se em energia elétrica. Então, nós temos aí a pilha, a área da química que vai estudar essa transformação de energia química em energia elétrica é a eletroquímica, ok? A eletroquímica estuda reações espontâneas, enquanto que a eletrólise é a área da química que vai estudar a energia elétrica que se transforma em energia química. E esse processo é um processo não espontâneo. Olha só, o nome pilha vem da invenção do italiano Alessandro Volta, em 1800, tá? Então, você está vendo aí o invento de Alessandro Volta. Essa daí foi a primeira pilha. E essa pilha, ela era constituída de discos de zinco e discos de prata, ok? Alternados e empilhados. Então, você tinha um disco de zinco, um disco de prata, um disco de zinco, um disco de prata. E entre esses discos, nós tínhamos folhas de papel umedecido com água salgada, ou seja, água salgada é água com sal, logo um eletrólito, ok? Essa pilha conseguia produzir corrente elétrica, tá? Corrente elétrica suficiente para fazer com que a musculatura de sapos mortos sofressem contração, ok? Então, essa daqui foi a primeira pilha, ok? Olha só, para que a gente estude esse assunto de pilhas, é necessário nós falarmos a respeito do eletrodo. Tá? O eletrodo também é conhecido como semipilha. O que é um eletrodo? É um conjunto formado por um metal mergulhado em uma solução que contém íons do mesmo metal. Então, aqui eu vou passar para vocês um videozinho, mas deixa eu já falar. Aqui nós temos duas semicélulas, que nós vamos chamar de eletrodo. O que seria o eletrodo? É o conjunto. Então, aqui nós temos o metal, ok? Mergulhado em uma solução que apresenta íons do mesmo metal da placa, ok? A mesma coisa temos aqui, ó, um metal mergulhado em íons que contém íons do mesmo tipo da placa. Ou seja, o eletrodo é o conjunto, tá? É esse conjunto do metal mergulhado na solução do mesmo metal, ok? Então, um eletrodo normal de um metal, ele sempre estará mergulhado numa solução de 1 mol por litro do mesmo cátion, ok? E nas condições padrão, ou seja, 1 atm de pressão e temperatura de 25 graus Celsius. Então, agora, presta atenção no funcionamento. Como é que funciona uma pilha? Você vai ver aqui a montagem de uma pilha. Atenção. Uma célula voltaica é formada por duas partes distintas conhecidas como meias células. Cada meia célula inclui um eletrodo de metal ou grafite imerso em uma solução de um eletrólito. Nos respectivos eletrodos ocorrem reações de oxidação e redução, acompanhadas por uma transferência de elétrons entre o material do eletrodo e os componentes da solução. Os elétrons liberados pelo processo fluem entre os dois eletrodos através de um condutor metálico. O eletrodo onde ocorre a oxidação é conhecido como ânodo, enquanto o outro, onde ocorre a redução, é chamado de cátodo.
As soluções das duas meias células são conectadas por uma ponte salina. Essa ponte é um tubo em forma de U, preenchido com um gel que contém uma solução concentrada de sal, normalmente cloreto de potássio ou sulfato de potássio. A ponte salina permite que os íons fluam e completa o circuito elétrico. Os íons presentes na ponte não afetam as reações que ocorrem na célula. Muito bem. Então, esse vídeo mostrou para nós o funcionamento da pilha de Daniell, tá? Ela é conhecida como pilha de Daniell. Então, nós veremos aqui, olha. Uma célula voltaica é formada por duas... No slide posterior, justamente esta pilha, tá? Então, vejam bem, nós temos aqui dois eletrodos, o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre, ok? Então, como a gente acabou de ver no vídeo que assistimos, aqui ocorrerão os processos da oxidação e da redução. Quem oxida perde elétrons, ok? E é o polo negativo da pilha. E quem reduz ganha os elétrons que foram cedidos. E é o polo positivo da pilha. Nós vamos chamar o polo em que ocorre a oxidação de ânodo e vamos chamar o polo em que ocorre a redução de cátodo. Então, vejam bem, aqui nós temos o eletrodo de zinco. Então, nós temos o metal de zinco aqui na placa e na solução nós temos aqui o sulfato do mesmo metal, sulfato de zinco, ok? 1 mol por litro, tá? Aqui nós temos o cátodo. Então, nós temos aqui o cobre metálico na placa e na solução nós temos sulfato de cobre 2. Percebam, é o íon, o mesmo íon que nós temos aqui, ok? Cobre, cobre. Então, nós temos esses dois metais unidos por um fio, ok? Então, é através desse fio aqui que os elétrons serão transferidos, tá? Então, no caso da pilha de Daniell, o zinco apresenta maior tendência de oxidar, ou seja, de perder elétrons. Então, a placa de zinco vai perder 2 elétrons aqui, ó, ok? O zinco metálico vai perder elétron que será recebido aqui pela placa de cobre, ok? Então, imaginem só, como a gente acabou de ver no vídeo, ele ampliou, né, a imagem aqui da placa e você viu o zinco da placa saindo para a solução. Então, ele estava se transformando de zinco 0, que é o zinco da placa, em Zn mais 2, ok? Então, e aí você tinha o fluxo de elétrons, né? Então, um zinco 0 perdia 2 elétrons, passava para a solução. Mais um zinco 0 perdia 2 elétrons e se transformava em Zn mais 2, ok? Ou seja, oxidando, aumentando o número de NOx, de 0 para 2. Os elétrons que foram perdidos, né, pela placa, foram recebidos aqui na placa de cobre, ok? Então, o elétron tem carga elétrica negativa. Imagine aqui que essa solução, nós temos aqui íons de cobre, Cu mais 2. Então, o que vai acontecer? Positivo com negativo, atração, ok? Então, os íons de cobre aqui são atraídos pela placa. E de cobre mais 2, eles se solidificam aqui ao redor da placa de cobre. Então, de mais 2, eles vão para 0. Ocorrendo o quê? O processo da redução, ou seja, redução do número de NOx, ok? Então, nós temos aqui a semi-reação que está acontecendo no eletrodo de zinco. Nós temos o zinco sólido, que é o zinco 0, ok? Sofrendo o processo da oxidação, certo? Está passando de 0 para mais 2, porque perdeu 2 elétrons. Olha aqui, ó, no segundo momento, a gente já consegue perceber tudo aquilo que eu falei no primeiro momento. Então, você tem, ó, o zinco saindo da placa e indo para a solução. Portanto, o que está acontecendo com esse eletrodo aqui, ó?
O que está acontecendo com essa placa? Ela está sofrendo processo de corrosão, está diminuindo sua massa, ok? Enquanto que aqui na placa de cobre nós temos uma deposição de cobre, ok? Então o cobre está saindo de +2 e está se transformando em cobre 0, ok? E existe um aumento na massa da placa, ok? Aqui nós temos a semi-reação catódica, ou seja, que ocorre no cátodo. Você tem o cobre da solução, cobre +2, que está recebendo 2 elétrons e se solidificando em cobre 0, ok? Então, é isso que nós temos aqui na pilha de dênio. Muito bem, olha só. Como é que a gente vai proceder agora? Ah, outro detalhe, eu esqueci de falar a respeito da ponte salina. A ponte salina é de extrema importância. A ponte salina, ela fecha o circuito. Além do mais, se não houvesse a ponte salina, chegaria um momento em que a reação pararia. Por quê? Imagine você que o zinco aqui, ó, está saindo e está saturando a solução. Então, você vai ficar com quantidade muito grande de íons Zn+2 aqui, certo? E aqui você tem o zinco 0, ok? Que sofre a oxidação, ou seja, ele perde elétrons. Esses elétrons não serão mais transferidos. O que vai acontecer? Negativo com positivo, vai haver aqui uma atração. Não vai, então, essa transferência de elétrons vai ser rompida, ok? Pelo desequilíbrio na quantidade de íons. Então, o que acontece? A ponte salina, além dela fechar o circuito, ela também tem esse papel de equilibrar, ok? Equilibrar a quantidade de íons. Então, aqui nessa solução, nós teremos excesso de zinco +2, excesso de cátion. Então, a ponte salina, o que é a ponte salina? É simplesmente um tubo de vidro contendo uma solução gelatinosa com um sal dentro, ok? Então, e esse sal ele não vai participar da reação, ok? Ele serve única e exclusivamente para equilibrar aí a reação aí entre os íons, tá? Só para equilibrar, só para impedir que o processo pare. Então, aqui nós teremos excesso de zinco +2. Então, para esta semicélula, a ponte salina vai enviar ânion, ok? Para equilibrar a quantidade de zinco, tá? Então, vai mandar aqui ânion, porque tem excesso de zinco e pouca quantidade de ânion, tá? Agora aqui, o que aconteceu aqui? Aqui, o cátion da solução foi para a placa, então nós temos excesso de ânion. Então, o que vai acontecer? É enviado para cá o cátion, ok? Então, olha só. Aqui nós vamos fazer o quê? A soma das semi-reações, para chegarmos então à reação global. Então, aqui nós temos a semi-reação anódica, ou seja, que ocorre no ânodo, no polo negativo, e aqui a semi-reação catódica, que vai ocorrer no polo positivo. Então, nós tínhamos no ânodo o zinco sólido, que oxidou para zinco +2 aquoso, porque perdeu 2 elétrons, ok? No cátodo, o que a gente tem? O cobre +2 aquoso, ou seja, da solução, que recebe 2 elétrons, os mesmos, olha, que foram perdidos pelo zinco, ok? E se reduz a cobre 0, ok? Então, o que a gente faz? A gente cancela a quantidade de elétrons, tá? Nós vamos cancelar a quantidade de elétrons. Para isso, a quantidade de elétrons precisa ser a mesma. Se for diferente, você precisa multiplicar a equação, tá? Então, nós cancelamos a quantidade de elétrons e copiamos aqui, ó. Nós estamos fazendo a soma, ok? Então, o que sobra aqui antes da seta? Zinco 0 mais zinco sólido mais cobre aquoso. O que sobra depois? Zinco aquoso mais cobre sólido, ok? Então, se você prestar atenção, essa equação está mostrando para você o que está acontecendo nos dois momentos da pilha.
Aqui no primeiro momento, o que nós tínhamos? Tínhamos o zinco sólido, o zinco na placa e o cobre na solução. Quando começa o processo espontâneo de transferência de elétrons, o que acontece? O zinco oxida, ou seja, ele passa para a solução. Então, de 0 ele vai para mais 2. Enquanto que o cobre recebe esses elétrons e de mais 2 se reduz a 0. Então, a equação global ela mostra para você justamente o que está acontecendo, tá? Olha só, aqui abaixo nós temos a representação de uma pilha. É muito comum se utilizar essa representação, ok? Também conhecida como diagrama de uma pilha, tá? Então, como é? Isso aqui é um padrão, tá? Então, para a pilha de Daniel, como que funciona? Você sempre vai colocar o ânodo, tá? À esquerda e o cátodo à direita. Então, você vai mostrar, olha, as duas semi-reações, tá? Então, nós temos aqui, olha, o zinco sólido, que está oxidando para zinco mais 2 aquoso. Então, você vai separar, né, esse eletrodo aí, você vai separar a placa da solução por uma barra, ok? E você vai separar um eletrodo, no caso, o eletrodo de zinco, vai ser separado do eletrodo de cobre através de duas barras. E essas duas barras representam quem? A ponte salina, tá? Ok? Então, o que aconteceu, então, no cátodo? Nós tínhamos o cobre aquoso, que é o cobre mais 2, que se reduziu a cobre 0, tá? Então, nós estamos mostrando aí o eletrodo, então nós estamos separando a solução da placa por uma barra. Muito bem, agora a gente vai falar sobre os potenciais de redução e de oxidação, tá? O que acontece, gente? Primeiro a gente vai falar sobre o potencial padrão, ok? Mais para frente nós veremos uma tabelinha, duas tabelinhas, em que nós teremos vários potenciais. O que é potencial? Potencial, gente, é tendência, tá? Então, potencial de oxidação é tendência que uma espécie tem de quê? De sofrer oxidação, ou seja, de perder elétrons, tá? Então, o potencial de oxidação, ele vai medir o quê? A tendência que determinada espécie tem de sofrer oxidação e perder elétrons, tá? Então, quanto maior é o potencial de oxidação de determinada espécie, maior é essa reatividade, ok? Agora, em relação ao potencial de redução. O que é potencial de redução? Tendência de quê? Que uma espécie tem de sofrer redução, ou seja, de receber elétrons, ok? Então, isso daqui vai entrar agora dentro desse conceito aí do potencial padrão para determinação dos potenciais que nós veremos mais à frente. Então, olha só, você está vendo aí um eletrodo de hidrogênio, tá? Esse eletrodo de hidrogênio foi utilizado, tá? Ele foi utilizado como uma referência, tá? Para que fossem determinados todos os outros potenciais. Então, foi escolhido o potencial, o eletrodo padrão de hidrogênio. E foi por convenção, ou seja, arbitrariamente, foi decidido assim, tá? De acordo com a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, que potencial de oxidação e potencial de redução do hidrogênio seria igual a 0 volts, ok? Ou seja, a tendência do hidrogênio para oxidar é 0 e a tendência do hidrogênio para reduzir é 0. Então, isso aqui foi determinado, tá? Por convenção, ok? Então, o que a gente tem aqui nesse eletrodo? Tá? Nós temos aqui hidrogênio gasoso, tá? Que é borbulhado através de uma lâmina inerte e porosa. De quê? De platina.
porque a platina é um metal inerte, tá? Então, o que acontece? Esse eletrodo foi colocado junto com os outros metais, ok? Então, foi colocado junto com o cobre, foi colocado junto com o zinco, tá? Foi colocado junto com o cobre, junto com o zinco. Eu coloquei 2 vezes a imagem do cobre, desculpa aí. E aí, foi medido, aqui ó, foi medido o potencial de redução para cada metal que foi comparado com o eletrodo de hidrogênio, tá? Então, em relação ao cobre, tá? Olha aqui, o potencial para redução do cobre de 0,34 volts, ok? Em relação ao zinco, o potencial de redução dele foi de menos 0,76 volts, ok? Ou seja, o zinco, a tendência dele não é de reduzir, mas sim de oxidar, ok? Porque se a gente quer saber o potencial de oxidação, é só pegar o potencial de redução e inverter o sinal, tá? Então, através dessa comparação, desta pilha montada com o eletrodo de hidrogênio, foram determinados todos os potenciais padrão, ok? Então, essas 2 tabelas que vocês estão vendo aí nesse momento são dados que foram determinados experimentalmente, ok? Então, essa tabela é uma tabela de potencial de redução que foi escolhido como padrão pela IUPAC. Poderia ser de oxidação, mas a IUPAC escolheu potencial de redução como padrão. E é sempre levando em consideração esse potencial que a gente vai calcular a diferença de potencial da pilha e determinar se essa pilha funciona ou não, se o processo é espontâneo ou não, ok? Então, olha só. Baseado em tudo isso, eu quero passar para vocês agora um videozinho que vai mostrar como a gente calcula o DDP da pilha. Presta atenção. Vamos calcular a força eletromotriz de uma célula voltaica composta por uma semicélula de ouro e uma semicélula de prata. A força eletromotriz é a diferença entre os potenciais de redução e as células padrão individuais. Os valores dos potenciais de redução padrão são mais 1,68 volts para a semicélula de ouro e mais 0,80 volts para a semicélula de prata. Agora, devemos estabelecer a semicélula onde ocorre a reação de oxidação e aquela onde ocorre o processo de redução. A redução sempre ocorre no eletrodo com potencial padrão mais elevado. E vice-versa, a oxidação ocorre no eletrodo de menor potencial padrão. A semicélula de prata, caracterizada pelo baixo potencial padrão, é, neste caso, o ânodo. A semicélula de ouro tem um potencial mais elevado e, consequentemente, constitui o cátodo. Assim, a força eletromotriz da célula, calculada subtraindo-se o potencial do cátodo pelo potencial do ânodo, é mais 0,88 volt. Muito bem. Então, nós vimos aí... Vamos calcular a força eletromotriz de uma célula voltaica. Então, nós vimos aí um videozinho falando a respeito do cálculo do DDP. A gente já vai ver na prática como é que a gente faz isso, tá bom? Então, olha só. Baseado na nossa tabelinha, se você prestar atenção na tabela, você vai perceber o seguinte, que nós temos aqui, ó, dupla seta. Ou seja, a dupla seta está me indicando que a reação pode ocorrer nos 2 sentidos, ok? Então, aqui nós temos
semi-reação de redução. Mas se eu observar pelo lado contrário, eu vou ver o quê? Uma semi-reação de oxidação. Então, por exemplo, para a redução, eu tenho lítio recebendo um elétron e se transformando em lítio sólido, ok? Lítio zero. Então, de 1 está indo para 0, está reduzindo. Se eu olhar ao contrário, eu tenho aqui ó, o lítio zero, que se transformou em lítio mais 1 porque perdeu um elétron, tá? Então, toda vez que eu quiser saber o potencial para a oxidação, é só observar ao contrário. E, o que eu vou fazer aqui como sinal? O potencial de redução do lítio é menos 3,04 volts. Se eu quiser saber o potencial de oxidação, eu vou inverter o sinal. Então, vai ficar mais 3,04 volts. Então, olha só, baseado nisso, nós temos essas definições aqui. Quanto maior o potencial de redução, maior a facilidade em receber elétrons. Certo? Porque quem reduz recebe elétrons, então tem uma tendência maior para esse processo. E, consequentemente, vai ter um caráter oxidante. Porque lembra que a gente estudou que aquele que reduz causa oxidação no outro, aquele que oxida causa redução no outro, tá? Então, quanto maior esse potencial de redução, maior vai ser a tendência dele de ser um bom agente oxidante. A mesma coisa o inverso. Quanto menor o potencial de redução, o que acontece? Se o potencial de redução é baixo, significa que a tendência dele não é para reduzir. A tendência dele é para oxidar, ou seja, para perder elétrons. E, consequentemente, quanto menor for esse potencial, mais forte vai ser a característica de agente redutor. Então, a gente tinha falado a respeito do lítio, né? Acabei de mostrar para vocês na tabela. Olha só, o potencial de redução do lítio é um potencial baixo, né? Olha, menos 3,04. Ou seja, se é um baixo potencial, isso significa o quê? Que a tendência do lítio não é de reduzir. A tendência dele é de oxidar, ok? Porque se eu inverter aqui, fica mais 3,04 como potencial de oxidação. E aí agora, ó, algo importante, tá? Algo muito importante. Quando a gente estudou termoquímica, né? A gente falou um pouquinho sobre a lei de Hess, por exemplo, quando a gente precisava multiplicar, né? Quando a gente precisava multiplicar uma reação, o que a gente fazia? A gente multiplicava também a variação da entalpia. Gente, isso não se aplica aqui, tá bom? Isso não vai se aplicar aqui. Então, quando você perceber que você tem duas semi-reações, uma com 2 elétrons, a outra com 1 elétron, o que vai acontecer? Você precisa multiplicar aquela que tem 1 elétron por 2. Para quê? Você precisa cancelar a quantidade de elétrons para que você tenha reação global. Você só consegue ter a equação global quando você cancela os elétrons. Você só pode cancelar quantidades iguais. No entanto, essa multiplicação você vai fazer por toda a equação, verdade? Olha só. Então, aqui a gente tinha 1 elétron. A gente precisava de 2 para poder cancelar. Então, multiplicamos a equação toda por 2. Então, agora a gente tem 2 lítios aquosos mais 2 elétrons, resultando em 2 lítios sólidos. Ótimo! Porém, olha só, o potencial de redução permanece o mesmo. Se você multiplicar por 3, permanece o mesmo potencial de redução, não muda, ok? Muito bem, olha só. Então, agora aqui nós temos a semi-reação da pilha de Daniel, tá? Semi-reação anódica e a catódica. Então, nós temos aí a equação global, ok? Em que os elétrons foram cancelados. Percebam a mesma quantidade de elétrons. Isso aqui a gente já viu em slides anteriores, por isso eu estou passando um pouco mais rápido para o vídeo que já está ficando um pouquinho comprido.
Então, aqui o nosso objetivo é calcular o DDP, calcular a variação, tá? A diferença de potencial, tá? Ou DDP da pilha. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos calcular da seguinte forma. A gente vai pegar o potencial do cátodo, ou nós poderíamos colocar também como o maior potencial de redução, ok? Menos o menor potencial. Ou ainda, se você quiser, não quero decorar a fórmula, você poderia pensar de outra forma. Eu posso pegar também o potencial de oxidação mais o potencial de redução. Dá certo do mesmo jeito, só que lembra que você vai ter que inverter o sinal da oxidação, ok? Então, mas eu vou seguir aqui o positivo, tá? Então, potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Quem é o cátodo? O cátodo é o cobre. Então, de acordo com aquela tabelinha, tá? Ó, vou voltar aqui pra gente aqui, ó. O cobre, olha aqui, ó, potencial de redução para o cobre mais 0,34. O potencial de redução para o zinco menos 0,76. Outra coisa importante que costuma cair em vestibulares. Quando você tem duas semi-reações, você precisa decidir quem é o cátodo e quem é o ânodo. Você vai analisar o potencial, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, entre o zinco e o cobre, dá para perceber pelo potencial que o zinco ele tem o menor potencial para redução, ou seja, a tendência dele não é reduzir, é oxidar. Por isso que ele vai no ânodo, ok? Agora aqui, ó, o cobre. O cobre tem um potencial de redução maior, então a tendência dele é de receber, por isso ele vai no cátodo, tá? Então, olha, vamos aplicar agora esses valores de potencial de redução no nosso... Vamos aplicar na nossa força eletromotriz equação. Na nossa equação, não, na nossa fórmula, na nossa formulinha aqui, ó. Então, tá aqui. Potencial do cátodo, que é o cobre, 0,34, positivo, menos o potencial do ânodo, menos 0,76. Normalmente é aqui que os alunos erram, ok? Então, esse menos aqui pertence à fórmula e esse menos pertence ao número, cuidado. Então, menos com menos vai dar mais. Então, 0,34 mais 0,76, chegamos aí a uma diferença de potencial de 1,1 volts. Como é positivo, chegamos à conclusão que essa reação é espontânea e essa pilha funciona, ok? Então, toda vez que esse potencial, o potencial da célula for maior que zero, quer dizer que a reação é espontânea. Se for menor que zero, é não espontânea e a pilha não funciona. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o metal de sacrifício. Você está vendo aí na imagem um homem, um operário, fazendo uma proteção, né? Fazendo um procedimento aí para proteção do casco desse navio. Se você prestar atenção, você vai perceber que esse casco está sofrendo processo de quê? De corrosão. A corrosão é um grande problema, né? Tanto quando nós estamos falando em relação a atividades domésticas, mas principalmente quando estamos falando em relação a atividades industriais, né? Imaginem vocês aquelas grandes plataformas de petróleo que têm estruturas de ferro, que ficam lá no meio do mar, né? Que é uma água que é eletrolítica, ok? Então, qual é a tendência dessas plataformas? É sofrer processo de corrosão, oxidação, tá? Então, para isso, nós temos aí vários métodos para evitar, né? Por exemplo, quando a gente fala em relação à casa, quantas pessoas já não passaram num portão de ferro uma tinta chamada Zarcão? O que faz o Zarcão? Ele protege o ferro, né, do contato com o ar, ou seja, a umidade do ar, que vai fazer com que o ferro sofra oxidação e a gente vai chamar esse processo de ferrugem, certo? Então, aqui a gente vai falar especificamente, né, voltado para a indústria, o que acontece? É feita a proteção catódica, tá? Então, é escolhido um metal de sacrifício, que é o ânodo, tá? Ou seja, você vai fazer a proteção do cátodo, tá?
Então, o que vai acontecer aqui? Olha só, quando a gente vai fazer essa proteção catódica, né, a gente precisa escolher um metal que faça proteção daquele que a gente deseja proteger. Então, por exemplo, no exemplo que eu estou colocando aí para vocês, nesse exercício, vem falando a respeito da corrosão das plataformas marítimas. E está falando que para evitar a corrosão dessas plataformas é empregada a proteção catódica, ou seja, o metal de sacrifício. Então diz assim, ó, esse método requer a utilização de um metal de sacrifício em contato com o metal da plataforma. A plataforma é feita de ferro, ou seja, o metal de sacrifício vai sofrer a oxidação no lugar do ferro. Ok? Para que isso ocorra, é necessário que este metal tenha tendência a oxidar maior do que o metal que se deseja proteger. Ok? Então, está escrito aí, ó, ou seja, o metal propositalmente colocado em contato com o ferro é oxidado em seu lugar. Tá? Ou seja, esse metal junto com o ferro vai formar uma pilha, ok? Em que o ferro vai ser o cátodo e o metal de sacrifício será o ânodo. Por isso que se chama proteção catódica. Tá? O conjunto formado é um sistema eletroquímico denominado pilha, ok? E a técnica é denominada catódica. O nome dessa técnica é proteção catódica, pois o metal a ser protegido torna-se o cátodo da célula galvânica formada, ok? Então, é isso, gente. Proteção metal de sacrifício, ele oxida no lugar daquele metal que se deseja proteger, tá bom? Então, ele é colocado em contato. Normalmente é feito um revestimento, tá? Desse metal, e então eles são colocados em contato e eles se transformam numa pilha, tá? Então, ao invés do ferro, no caso do nosso exercício aí, sofrer o processo da oxidação, quem vai sofrer é o metal que está ali, que foi colocado juntamente com ele. Então, aí está escrito o seguinte: com base nessas informações e nos potenciais padrão de redução que você está vendo aí nessa tabela, indique 2 metais que seriam eficientes para a proteção do ferro. Justifique sua resposta. Então, percebam só. Olha só. Ah, mas aqui está falando de potencial de redução. Ah, então, peraí. Se fica difícil para você entender assim, então vamos falar em potencial de oxidação. Ok? É só você inverter o sinal e olhar para a equação aí, para essas semi-reações, no sentido inverso. Tá? Então, se a gente fosse falar em potencial para oxidação, invertendo sinais, olha só. Para o zinco teria um potencial de oxidação, ou seja, tendência para perder elétrons e oxidar, a corroer, de 0,76, ou seja, positivo, mais 0,76 volts. O cobre, olha, seria menos 0,34 volts. Então, peraí, o cobre já não tem tendência para oxidar, gente. A tabela já está mostrando isso. O níquel seria mais 0,25 volts. Ele já tem uma tendência à oxidação. O magnésio seria mais 2,37 volts. Ou seja, o magnésio tem uma grande tendência de sofrer oxidação e ser um bom agente redutor, né? E olha aqui o ferro, que é o metal que a gente deseja proteger. A tendência à oxidação dele é de mais 0,44, ou seja, só vai servir como metal de sacrifício para o ferro aquele metal que tiver uma tendência à oxidação maior que a dele, certo? Então, se o potencial de oxidação do ferro é de mais 0,44, o magnésio seria um bom metal de sacrifício, porque ele tem tendência maior à oxidação, ou seja, ele ia sofrer oxidação no lugar do ferro. Já o níquel, não, porque o níquel tem tendência menor, que é mais 0,25, certo? E o cobre, então, gente, não precisa nem discutir, porque a gente já viu que ele não tem tendência, certo? Agora o zinco aqui,
mais 0,76. Então, de todos os metais apresentados na tabela, seriam bons metais de sacrifício quem? O zinco e o magnésio. Ok? Esses dois seriam excelentes metais de sacrifício. O exercício está pedindo para nós justificarmos. Nós temos que justificar de acordo com a tabela. E a nossa tabela não é uma tabela de potencial de oxidação, e sim de redução. Então, a nossa resposta precisa ser baseada nos potenciais de redução, certo? Então, por que o zinco e por que o magnésio, né? Então, para a proteção do ferro, né, para proteger o ferro da corrosão, o metal de sacrifício precisa ser oxidado no lugar dele, certo? Então, o que precisa acontecer aí? Por que a gente escolheu o zinco e por que a gente escolheu o magnésio? Porque eles apresentam potenciais de redução menores do que o do ferro, em relação à tabela, porque a tabela é de redução, ok? Tá? Por isso que eles seriam bons metais de sacrifício. Por quê? Porque eles apresentam potencial de redução menor do que o ferro. Okay? Se eu pensar em oxidação, eles apresentam potenciais de oxidação maior do que do ferro. Ok?